Glória a Deus. Hebreus capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 1 ao 3. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Podemos ler? Está escrito assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Amém? Glória a Deus. Irmãos, por esses dias, algo tem me chamado a minha atenção a respeito do temor do Senhor. Eu tenho meditado muito sobre esse assunto, e eu tenho praticamente por essa semana inteira, eu tenho me estacionado nesse livro de Hebreus. Estou preso nele, meditando nele, lendo esse livro, e é o que está no meu coração, quero compartilhar com a igreja. Eu confesso aos irmãos que eu estava até comentando com a Alessandra hoje, que eu estou sentindo que eu estou cheio do temor do Senhor, porque eu venho meditando nesse livro, e eu estou buscando a respeito desse assunto do temor do Senhor. Estou orando a Deus para que Ele venha me preencher o meu coração com o temor do Senhor. Hoje eu estava orando, agora pela tarde eu senti esse temor, porque o Senhor vai abrir o nosso entendimento. Então eu fui sentir aquele temor, e eu quero isso mesmo, que Deus venha me conduzir no temor do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos, que é algo que me chamou muito a atenção. E esses dias eu estava falando da palavra de Deus para uma pessoa, e eu tive um sentimento de que eu estava sendo desprezado, mas o que me chamou a atenção não foi o desprezo da pessoa, mas foi o que eu senti, até esse sentimento de que eu estava sendo desprezado quando eu estava ministrando a palavra para essa pessoa. Então o que aconteceu? Eu comecei a pensar o sentimento de Deus quando algum filho ou alguma filha despreza a sua palavra, despreza a sua presença. Eu comecei a transferir o sentimento que eu tive para Deus, tipo assim, veio na minha consciência, como que Deus não fica quando Ele é desonrado, quando Ele é desprezado pelo ser humano. E essa palavra, ela chamou muito a minha atenção. Na verdade, o livro, por completo, me chamou muita atenção, porque eu comecei a ler essa carta, e eu comecei a entender que os irmãos, a qual foi dirigido, o escritor dirigiu essa carta, esses irmãos estavam desanimados, os irmãos estavam desatentos, os irmãos estavam talvez até mesmo pensando em abandonar a fé, sendo seduzidos pelo pecado. Eu meditando nessa carta, os irmãos eles tinham se afrouxado as mãos quanto a respeito à obra de Deus, que os irmãos que foi dirigida essa carta, eles estavam ansiosos, impacientes, desanimados e até mesmo embaraçados. Eu entendi por meio dessa carta. Por que eu estou falando isso? O escritor dessa carta, nesse capítulo 2 que nós acabamos de ler, ele fala assim: portanto, convém nos atentar com mais diligência. Por quê? Para
para quem que vai ser dirigido isso? Devemos nos atentar com mais diligência por alguém que está meio distraído, não está atento, né, à obra de Deus, à vontade de Deus, ao propósito de Deus. Então não está atento. E nós vemos também porque que eu entendo que os irmãos poderiam estar sendo seduzidos pelo pecado e até mesmo abandonar os caminhos do Senhor. Porque no capítulo 3, no versículo 12, ele fala assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então por que ele estaria escrevendo, né, essas coisas? E por que eu acredito que os irmãos estavam duvidosos, né, confusos, até mesmo incrédulos? Porque no capítulo 3 também, no versículo 19, ele usa essa expressão, falando a respeito do povo de Israel. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. E no capítulo 4, no primeiro versículo, ele está se dirigindo aos irmãos e está falando assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. E ele prossegue dizendo: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Então eu entendo que os irmãos estavam, a incredulidade estava assaltando o coração dos irmãos, a dúvida, porque ele usou essa expressão: irmãos, pois que porventura deixar essa promessa, vocês fiquem para trás. E nós vemos que também no capítulo 6, ele fala assim também, no versículo 11: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Então, aqui ele fala: mas desejamos que vós mostreis o mesmo cuidado até o fim. Ou seja, eu entendo que os irmãos não estavam tendo o mesmo cuidado como eles tinham ao princípio. E aqui ele até fala para os irmãos, como ânimo para os irmãos, né? No versículo 10 do capítulo 6: porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para o seu nome mostrasse, enquanto serviço aos santos ainda serve. Então, eles ainda serviam, mas não era a mesma intensidade, não era mais o mesmo amor, né? Eu entendo que talvez muitos estavam pensando em abandonar a fé, sendo atraídos, né, pelo pecado, porque também estavam pacientes, porque lá no versículo de 36, do capítulo 10, ele fala assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Por que ele diria isso? Deveis ter um pouco de paciência, para que depois de fazer o que? A vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Então eu entendo que os irmãos estavam impacientes também. Eles estavam impacientes, então a pessoa impaciente está o quê? Está ansiosa, está inquieta, né? E no versículo, aqui também no capítulo 12, o primeiro versículo, ele fala que, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, ao que ele fala assim: deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, por isso que eu entendo que os irmãos estavam desatentos, estavam embaraçados, impacientes, ansiosos, com dúvidas no coração, pensando até mesmo em abandonar o caminho do Senhor. E no versículo, desanimado por quê? No versículo 12, do capítulo 12, fala assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados,
conjuntadas. O que é mãos cansadas? Eu entendo que já não tinha mais aquele trabalho na obra do Senhor. E o que é os joelhos desconjuntados? Não tinha mais, talvez não tinha mais oração, né? Os joelhos estavam desconjuntados. E o que chama muito a minha atenção, irmãos, que me deu temor, né? Porque eu estou nos caminhos do Senhor desde o ano de 2008. E eu estou consciente de quão negligente eu tenho sido, né, a respeito da obra de Deus, a respeito da minha vida com Deus, nesse decorrer de 2008 até 2015. Então isso me trouxe um temor, né? E eu orando a Deus para me dar força, me dar graça, sabedoria para que eu possa reagir mais, para que eu possa dar mais de mim a Deus, né? Porque, irmãos, né, nós vemos aqui no capítulo 6, que o capítulo 5 quer dizer que o escritor dessa carta, no versículo 12 do capítulo 5, ele fala assim, porque devendo já ser mestres pelo tempo. Então, pelo tempo que os irmãos estavam nos caminhos do Senhor, o escritor está falando que já deveriam crescer o quê? Ser mestres. E por que eles não eram mestres ainda? E ele fala aqui, porque, versículo 11, ele fala assim, na parte B do versículo, do qual temos muito que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Então, eu me enquadro nesse versículo, eu comecei a meditar e pensar nisso, verdadeiramente eu fiquei com temor. Eu estava até conversando com a Alessandra, né, que eu estou sentindo que Deus, esse dia tem me chamado para uma vida com mais santidade, né? E também Deus tem mexido no meu coração também, porque fala que quanto mais é dado, mais é requerido, né? E eu passei por muito tempo meditando nas Escrituras, lendo as Escrituras, jejuando, chorando aos pés de Deus, pedindo por entendimento, para entender a palavra de Deus. E eu sei que eu tenho muito que aprender, mas o Senhor, Ele tem me dado entendimento, e eu entendo que eu tenho sido negligente no decorrer da minha vida, e não tenho respondido, né, à altura do que Deus já tem feito na minha vida. E eu tenho pedido misericórdia e perdão ao Senhor. Então eu vejo que, né, a palavra, ela fala isso, né? Então nós devemos começar a olhar para nós mesmos, né? E aqui no capítulo 1, irmãos, tem algo muito interessante que nós devemos atentar. O próprio Deus, no capítulo 1, ele está dando testemunho de quem é Jesus. Quem é Jesus? Ele fala assim, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Por esse motivo, no capítulo 2, o escritor está falando isso. Portanto o quê? O que nós temos ouvido, o que nós estamos aprendendo, foi anunciado pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, quem é Jesus? O que o Pai falou de Jesus? Quem é Jesus? Versículo 2 do capítulo 1. Deus, o Pai, constituiu a Jesus herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, Jesus, entre a Trindade, ele estava lá, né? A Bíblia fala que no princípio ele fundou a terra e que os céus eram obra das suas mãos. Né? Está aqui, no capítulo 1, versículo 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e o céu são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. E como um manto os enrolará, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não se acabarão. Então, Jesus ele é o nosso Deus eterno, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E fala o que mais a respeito de Jesus, a qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e acertando e sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação
propiciação dos nossos pecados. Amém, glória a Deus. Assentou-se à destra da majestade. Então Jesus ele está à destra do Pai, nas alturas, no alto e sublime trono, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E aí o escritor fala assim, porque a qual dos anjos disse jamais o Pai disse isso a respeito dos anjos. O que ele disse a respeito do Filho? Eu me serei por Pai, e ele me será por Filho. Tu és meu Filho, hoje te gerei. E quando outra vez introduzo no mundo o primogênito, o que ele disse? E todos os anjos de Deus o adoram. E quanto aos anjos, diz, o que Deus diz aos anjos? O que dos seus anjos faz menos, e de seus ministros a parede de fogo. Mas o Filho, o que Deus diz do Filho? Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Então esse é o testemunho que o próprio Deus, o Pai, está dando do seu Filho Jesus Cristo. E o escritor ele está falando que antigamente tudo que foi falado pelos profetas, por Moisés, pela lei de Moisés, toda desobediência, toda transgressão recebeu a justa retribuição, foram castigados. Aí o escritor fala assim, quanto mais nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação que foi anunciada pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Então, esses irmãos aqui estavam sendo negligentes, eles estavam participando da vocação celestial. Vemos aqui no capítulo 13, que fala assim, pelo que irmãos santos, participantes da vocação celestial, no capítulo 13. Então nós somos participantes da vocação celestial. Fala que nós devemos considerar Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, ou seja, Jesus Cristo, ele é apóstolo. O que é o apóstolo? É que planta a igreja e que edifica a igreja, que aperfeiçoa as pessoas na palavra da verdade, é o mensageiro de Deus. Então Jesus, considerar Jesus apóstolo e sumo sacerdote. Então Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote que foi constituído pelo Pai, eternamente. E fala que nós podemos chegar ao trono da graça, ao trono do Pai, por causa desse sumo sacerdote que é Jesus Cristo, para que nós possamos alcançar misericórdia, achar graça e sermos ajudados em tempo oportuno. Então essa palavra, o escritor diz para que os irmãos considerassem essa exortação, que eles não viessem a ficar desanimados, talvez adoecidos, mas pelo contrário, eles viessem chegar ao trono da graça, mesmo que eles estavam cansados, cheios de dúvida, mesmo pensando em abandonar a fé. E ele começou a exortar os irmãos ao quê? Trazendo a lembrança, a respeito do quê? Que o povo no deserto, muitos não entraram no repouso, no descanso do Senhor, aonde Josué introduziu o povo na terra prometida. Por quê? Porque eles estavam, eles murmuravam contra Deus. A Bíblia fala que eles não creram. A palavra da fé que eles ouviram como nós não estava misturada com a fé, eles murmuravam contra Deus. Deus, dentro dessa carta também, fala que para nós não sermos fornicadores e profanos, como fez Esaú. O que Esaú fez? Ele desprezou a glória, a riqueza de primogênito por um prato de lentilha. Então, às vezes, nós podemos desprezar a presença de Deus, a obra de Deus, por coisas fúteis, comparadas ao que é um prato de lentilha. Se nós não tomarmos cuidado, nós fazemos isso. E aí ele exorta nós nesse livro, não serem fornicadores e profanos como fez Esaú. E o que aconteceu com Esaú? Chegou uma hora, irmãos, que a Bíblia fala que o Esaú, ele procurou arrependimento com lágrimas e não alcançou arrependimento. Por que eu acredito que ele não alcançou arrependimento? Porque Deus conhecia o quê? Igual a irmã falou, o coração. Diz que a palavra de Deus é viva e eficaz
mais apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então Esaú não alcançou o lugar de arrependimento, ainda que lágrimas buscou. Por quê? Porque ele foi profano, ele desprezou a bênção de Deus, o que Deus tinha para ele, ele desprezou e vendeu com um prato de lentilha. Então, aqui o escritor está orientando os irmãos para que não desprezasse o nosso Jesus Cristo, que é a expressa imagem da glória de Deus, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, que é também o Criador, o fundador dessa terra, que pelas mãos ele criou os céus, e que ele permanece para sempre, ele está aqui sentado no trono de justiça. Ele diz que ele está sentado até que todos os seus inimigos sejam colocados por escadeiro de seus pés. Então, irmãos, ele está tendo uma guerra com o reino espiritual. O reino das trevas está sendo aniquilado, e vai chegar um dia que o Senhor ele tem determinado que vai jogar o mundo inteiro com justiça por meio de Jesus Cristo. Então, ele fala aqui para nós o quê? Para que nós venhamos levantar as nossas mãos, e os nossos joelhos desconjuntados. Ou seja, eu quero aplicar dessa forma, que os joelhos desconjuntados é a nossa vida de oração, a nossa disponibilidade para a obra de Deus, porque somos participantes de uma vocação celestial, irmão. A minha vocação, a sua vocação, não é do homem, ela é celestial. Isso nos assegura no capítulo 3 de Hebreus. Então, a Bíblia fala que nós vamos ser participantes de Cristo, da glória eterna que Ele tem para nós, da cidade do grande Deus, da Jerusalém celestial, a cidade dos santos, dos espíritos aperfeiçoados. Nós vamos chegar nessa cidade, nós vamos desfrutar dessa cidade se nós formos firmes do começo até o fim. Então, nós vemos que há um perigo, lá no livro de Provérbios capítulo 2, nós vemos que há um perigo, irmão, da falta de reverência para com a palavra, da falta de amor, de valor pela palavra de Deus. Por quê? No capítulo 1 de Provérbios, fala assim, no versículo 24: mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. 25: antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Irmãos, como que eu entendo isso aqui? Que o Senhor zombará e se irá de uma pessoa que despreza o conselho dele, despreza a obra dele, despreza a palavra dele. Como que eu interpreto isso? Não é que Deus fica rindo da pessoa, zombando da pessoa, não é isso não. Porque a Bíblia fala que o Senhor, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Antes, o prazer dele é que todos os ímpios se convertam nos maus caminhos e vivam, tenham a vida com a mudança. Como que eu interpreto isso? Está escrito no próprio versículo 31. Isso significa que é uma analogia do que? Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Ou seja, se nós olharmos para o texto aqui de Provérbios, aqui no versículo 22, fala assim: até quando, aliás, ou seja, ignorantes, amarás a falta de juízo, necessidade, a falta de juízo, e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio, e vós, loucos, sem juízo, aborrecereis o conhecimento. Então, eles desprezaram o conselho de Deus, a palavra de Deus, estavam desprezando. Então o Senhor falou assim: quando ouviu o vosso temor. O que é isso, irmãos? Às vezes as pessoas vão por caminhos, irmão, porque tem medo de alguma coisa, Igual nós podemos fazer uma comparação, irmão. Às vezes eu tenho medo de ser fiel na casa de Deus, de me entregar na obra de Deus, porque não vou entregar a minha vida no trabalho, vou cuidar da minha vida, porque, aí eu falo assim: o que você tem medo vai vir sobre você, porque o temor do Senhor, irmãos, é para te livrar de acontecer daquele que tem medo. Porque o nosso Deus é poderoso, Ele é fiel para cuidar de nós. Ele é poderoso para nos sustentar. Lembra que nós vemos aqui no Salmo 23? O Senhor é o nosso pastor também no vale da sombra da morte. Nesse mundo que jaz no maligno, o diabo anda ao redor, buscando a quem possa tragar ao redor. Mas diz que ao nosso redor, diz que assim é o Senhor, ao redor do seu povo, como os montes são ao redor
Senhor está ao nosso redor. Ele é o nosso bom pastor nessa terra que jaz no maligno. Então, eu entendo isso, que quando o Senhor fala assim, ó, eu também zombarei, eu rirei, não é que Deus vai ficar zombando e rindo, mas é porque ele está sendo justo. Então aquela pessoa vai comer o quê? Os próprios caminhos dela. Você não desprezou o meu conselho, você não quis a minha palavra, você não desprezou a minha obra, você não desprezou o meu nome. Então agora se farda das suas escolhas, se farda das suas decisões. Então, é muito importante nós atentarmos para essa palavra que o escritor de Hebreus disse: portanto, nos convém atentar com mais diligência por tudo que nós temos ouvido da parte do Senhor, por tudo que nós temos aprendido da parte do Senhor, para que nós não venhamos desfalecer nos nossos ânimos. A Bíblia fala que nós devemos pegar de exemplo a galeria dos heróis da fé no capítulo 11, né, e deixar todo o pecado que todo de perto nos rodeia, deixar todo o embaraço e prosseguir, correr com paciência a carreira que nos está proposta, né, tendo como exemplo quem? Jesus Cristo, que suportou tais contradições contra si mesmo, dos pecadores contra ele, porque ele tinha visto o quê? O gozo, a recompensa que ele tinha com o Pai. Então, nós não suportamos até o sangue. Quando nós vamos ler no livro de Hebreus, nós vemos irmãos que viveram em cavernas, vestidos de pele de cabras, de ovelhas, passaram fome, foram açoitados, recusaram a se livrar de morte, mas foram mortos por esperança da ressurreição. Eles não negaram, irmãos que viveram coisas terríveis, né? Mas não negaram a fé. Então diz que nós devemos ter como exemplo eles, essa luz de testemunho, e se deixar todo pecado, todo embaraço, todo inferno nos rodeia. Agora, nós vemos que o porquê, irmãos, os irmãos chegou nesse estado, porque também eu cheguei nesse estado de ser negligente várias vezes com a obra de Deus. Há uma expressão aqui que me chamou a atenção, aqui fala assim, ó: porquanto vos fizestes, no versículo 11, no capítulo 5 de Hebreus, porquanto vos fizestes. Então quem que faz negligência? É nós mesmos. Então as nossas decisões, as nossas escolhas, aquilo que nós damos prioridade. O que é algo que eu tenho chamado a atenção? Se nós não tomarmos cuidado, nós começamos a viver, irmãos, nós começamos a tratar o que é santo, o que é digno de honra, de glória, de louvor, de reverência, nós começamos a tratar como uma coisa comum. Sabia? Se nós não tomarmos cuidado, nós começamos a tratar as coisas de Deus como uma coisa comum. E aqui no livro de Hebreus fala que horrenda coisa é cair na mão de Deus. Não fala isso para assustar a igreja, não, porque a Bíblia fala que Deus ele quer coisas boas para nós, ele quer coisas melhores para nós. E a palavra dessa exortação é para que nós venhamos ser participantes do que ele tem para nós, o reino dos céus. Então, nós mesmos, que nós podemos fazer negligente, é nós, as nossas decisões, as nossas escolhas, o que nós damos prioridade, como nós estamos dando valor para a palavra de Deus, para a obra de Deus, é o que vai resultar o quê? Para a nossa maneira de ver, se nós vamos estar dando honra a Deus, se nós vamos estar sendo reverente a Deus, piedoso para com as coisas de Deus, em esperança da vida eterna, ou se nós vamos ser como Saul, desprezar o que Deus tem para nós, a grande salvação, a esperança da vida eterna, por um prato de lentilha. É nós que nos fazemos negligentes, as nossas escolhas. Então, o escritor dessa carta, ele falou isso, né? Que o Senhor, ele falou isso, que o Deus de paz, que pelo sangue do conceito eterno, tornou a trazer-nos mortos nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, nos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazermos a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Cristo Jesus, o qual seja glória para todos sempre. Amém. Ele fala assim: rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra dessa exortação. O que é exortação? É uma palavra para animar a igreja, né? Ele falou da grandeza,
ele falou que nós somos participantes do pão e do sangue de Cristo, que diz que na velha aliança eles não comiam os sacrifícios que eram oferecidos pelos pecados. Pegavam os sacrifícios dos animais que eram oferecidos pelos pecados, pegavam o corpo deles e queimavam fora do arraial. Diz que nós não comemos esse pão, diz que ainda serve o tabernáculo, né? Porque tem judeus que ainda não receberam Cristo, não receberam a graça. Eles não participam desse pão. Agora, se nós devemos sair para fora das portas, carregando sobre nós o vitupério de Cristo, do sacerdócio eterno, né? A Bíblia fala que Jesus, ele entrou no verdadeiro santuário, não foi feito por mãos de homens, mas pela mão do próprio Deus, o verdadeiro santuário, né? O reino que não pode ser abalado. Então nós fazemos parte desse reino. E a Bíblia fala que nós já chegamos, o Senhor nos fez aceitar os reinos celestiais, então nós já fazemos parte. O escritor falou: demanda-se porventura que da vida espiritual, atenção para quem verdadeiramente dá a devida honra que Jesus merece, com temor, com alegria, né? E assim pode ter certeza que o Senhor vai nos aperfeiçoar, porque a Bíblia fala que Ele dá graça para os humildes, mas for reverente, né? Se nós tiver amor pela obra de Deus, se nós se esforçar, como diz aqui, né? Levante as mãos, né? E os joelhos de conjuntado, fazem veredas direitas, para aquele que manqueja seja sarado. Então Deus, Ele quer nós um povo sarado, um povo, né, atuante na obra dele. Hoje o estudo do pastor Adriano foi isso, a respeito de servir ao Senhor. Então nós somos chamados por uma vocação celestial para servir ao Senhor. O que vai fazer a diferença nas nossas vidas é como que nós vamos responder a grande revelada pelo intermédio de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu convido os irmãos para leitura, eu convido os irmãos a se pôr em pé.